Irmãos, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. João 3:17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos destacar o verso 34, uma vez mais. O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, mais uma vez somos tão gratos porque podemos nos reunir, levantando nossos olhos como congregação Tua e olhando firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Suplicamos o socorro do Senhor nessa noite de reunião. Produza em nós o ambiente necessário para que Tua palavra seja ouvida, recebida, guardada. Livra-nos, Senhor, de todo obstáculo e interferência àquilo que o Senhor deseja realizar em nossas vidas, nessa noite, através de Tua palavra. Ilumina-nos, convence-nos, fala-nos ao coração. Nós confiamos nossas vidas a Ti e, pela fé, nos apossamos de toda provisão que temos em Cristo Jesus. Glorifica o Teu nome, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar sequência ao que temos até aqui então compartilhado, com base naquela pergunta que destacamos do livro de Isaías. Vamos recordá-la uma vez mais, Isaías capítulo 6, verso 8. Quando o Senhor, depois de se revelar a Isaías, no ano da morte do rei Uzias, lhe apareceu o Senhor, um alto e sublime trono, e os serafins clamando, Santo, Santo é o Senhor, e algo foi realizado ali que se tornou um ponto de virada na vida de Isaías. Até o capítulo 6 de Isaías, ele pronunciou vários ais. Ele inicia seu livro de profecia no capítulo 1, dizendo que aquela era uma visão de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E ele pronuncia vários ais contra Judá e contra Jerusalém, até esse ponto de virada na vida do ministério de Isaías, que é o capítulo 6, quando aqueles ais que foram pronunciados a respeito de Judá e de Jerusalém, agora tem aqui um reflexo de um profundo ai do seu próprio coração diante do Senhor, quando ele viu a glória do Senhor. E aqueles clamores, santo, e santo, e santo é o Senhor. Então ele diz, ai de mim. E aquele ai é tão enfático, porque ele sugere, logo na sequência do versículo, ele diz, eu sou digno de morte, ou eu vou perecendo. E aquele ponto de virada do ministério de Isaías faz com que todo o seu livro, a partir do capítulo 6, tenha uma outra tônica. Esse é um detalhe interessante a respeito do livro de Isaías. Nós sabemos que, de modo geral, esse livro se divide em duas grandes partes.
Segundo a tradição, Isaías foi cerrado pelo meio, e o seu livro também se divide em duas grandes partes. Até o capítulo 40, ou 39, é uma ênfase. E a partir do capítulo 40 há uma outra ênfase, quando ele apresenta a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Então, o capítulo 6 de Isaías apresenta esse ponto de virada impressionante, quando Isaías vê a glória do Senhor. Então, ele ouve essa pergunta tremenda do Deus triuno, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías pode se apresentar, porque ele viu a glória do Senhor, porque ele viu algo a respeito de si mesmo, de forma tão profunda, verdadeira e impactante. Ele viu aquela brasa tirada do altar com uma tenaz, que tocou seus lábios e o purificou. Isso fala de modo geral do significado da obra de Cristo, a profundidade do significado da obra de Cristo. Então aquela tenaz foi tirada, aquela brasa foi tirada com uma tenaz do altar. Ele vê a glória do Senhor, ele vê a si mesmo, ele vê o altar. Você vê essa sequência que importante, irmão? Vê a glória do Senhor, vê a si mesmo, vê as provisões do altar, e então ele ouve a voz, não antes. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essas são necessidades imperativas para que nós possamos experimentar serviço ao Senhor. Não há serviço espiritual possível sem que nós vejamos a glória do nosso Senhor Jesus. Interessante que João capítulo 12, verso 40 e 41 de João 12, nos diz explicitamente que Isaías viu a glória dele. E não há um outro sujeito para você colocar aí nesse contexto senão o Senhor Jesus, porque é dele que o contexto imediato está falando. E isso disse Isaías porque viu a glória dele. Quando que Isaías viu a glória dele? Isaías capítulo 6. E falou a seu respeito. Especificamente onde Isaías falou a seu respeito, segundo João 12, 40 e 41. Veja o verso que está citado aí. É Isaías capítulo 53. Que interessante. Isaías viu a sua glória. E então, o capítulo 6 é mencionado aí em João 12, 40 e 41. Quando ele diz: fala a esse povo que tem um coração endurecido, ouvidos incircuncisos. E essa é uma citação de Isaías capítulo 6, versículo 10. Então Isaías viu a sua glória, Isaías capítulo 6. E Isaías falou a seu respeito, Isaías capítulo 53 em especial. Não apenas ali, é claro, mas porque ali Isaías dedicou aquela sessão a descrever o servo do Senhor, na sua gloriosa obra de redenção. O meu servo procederá com prudência. Aquele que foi levado como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca, que foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Então, em particular, esse é o capítulo em que Isaías fala a respeito dele. Irmãos, esse capítulo de Isaías 53, na verdade, se inicia em Isaías 52, no verso 13. Ali se inicia a sessão, e não no 53, e prolonga por todo o capítulo 53. Ele é uma pregação do Evangelho de tal forma nítida, clara, profunda, que tudo que os evangelhos farão posteriormente é um grande prolongamento de tudo que Isaías já colocou ali em um depósito consistente, naqueles capítulos tão maravilhosos, do final do 52 e todo o 53, onde ele descreve a obra gloriosa do Senhor. Então Isaías passou por essa crise aí. Ele viu a glória do Senhor. Ele viu a respeito de si mesmo. Ele viu as provisões do altar. Ele mesmo foi tocado e purificado. E então ele ouve a voz do Senhor. Primeiro ele vê três coisas. E depois ele ouve a voz do Senhor. Então nós temos destacado essa pergunta: a quem enviarei? Que pergunta é essa? Hoje, irmãos, nós vamos gastar algum tempo, com a ajuda do Senhor, estudando alguns versos, todos dentro do Evangelho de João, e pelo Espírito Santo e com a ajuda dele, contemplando algo da beleza e do serviço desse servo diante do qual todos os outros obscurecem.
se nós pudemos aprender algumas lições a respeito de Samuel, se pudemos aprender algumas lições a respeito de Neemias, então agora esses dois vão se obscurecer diante do servo do Senhor, descrito em particular no Evangelho de João. Então vamos olhar essa pergunta, a quem enviarei, como tendo uma resposta suprema na vida daquele que é descrito como sendo o servo do Senhor. O meu servo procederá com prudência, ele será elevado, exaltado e muito sublime. Esse é Isaías 52, 13, onde inicia aquela sessão sobre o servo do Senhor, que nós acabamos de citar, tão maravilhosa. Então, quando nós vamos ao Evangelho de João, onde nós abrimos aqui no início, confira uma vez mais, João 3, 17, é a primeira menção no Evangelho de João, onde é dito explicitamente que o nosso Senhor Jesus é o enviado do Pai. Então, se nós conectarmos aqui aquela pergunta de Isaías, nós já temos uma resposta imediata. A pergunta do Senhor para Isaías foi: a quem enviarei? E nós vemos aqui no capítulo 3 de João, verso 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Se você estudar o Evangelho de João com cuidado, você vai ver que a palavra enviou e as suas correlatos, as suas conjugações, enviado, por exemplo, é usada exaustivamente no Evangelho de João. O Senhor Jesus várias vezes referiu a si mesmo como aquele que o Pai enviou. Aquele que o Pai enviou. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Muitas vezes o Senhor então usa essa expressão, o Pai que o enviou. Então nós vamos tomar essa pequena chavezinha dessa palavra enviou e enviado e vamos buscar essa trilha para nos ajudar a contemplar a beleza desse servo elevado, exaltado e muito sublime. Aquele que é dito no capítulo 53 de Isaías que toda a vontade do Senhor prosperaria nas suas mãos. Que servo tremendo esse, subindo como raiz de uma terra seca. Então João o descreve de uma maneira tão maravilhosa, quando seguimos essa chave através da palavra enviou, porque ele, sobretudo, é o enviado de Deus. E o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, a partir do capítulo 3, verso 17, onde temos essa expressão, Deus enviou o seu Filho, e no versículo 34, o enviado de Deus fala as palavras dele, nós vamos seguir dentro desse evangelho, pedindo ao nosso Senhor que abra os nossos olhos para contemplarmos algo mais da beleza, da supremacia desse servo com S maiúsculo, o servo do Senhor. Vamos ao capítulo 4, versículo 34. Veja o que diz esse verso. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Você vê, mais uma vez, a mesma expressão. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Através dos textos que vamos seguir, já vamos começar aqui, nós vamos procurar contemplar quais foram as marcas desse enviado de Deus, com E maiúsculo, o servo do Senhor, o Senhor Jesus, para que nós vejamos então, como temos seguido aqui desde o primeiro dia, que tipo de servo responde às demandas de Deus. Irmãos, creio que tem ficado claro para nós, servos e servas do Senhor, o quanto nosso Senhor tem demandado da sua igreja nesses dias em que temos vivido. Dias de urgência espiritual. O Senhor, me permitam repetir uma vez mais, Ele tem reivindicado para si mesmo a sua igreja. Nosso Senhor tem demonstrado de uma maneira tão particular, nos dias em que vivemos, o anseio dele de retornar para um povo que o ame. Temos visto com tanta nitidez que a medida da iniquidade dos amorreus já está até a borda, e cremos com todo o nosso coração
que o nosso Senhor virá de modo iminente. Saiba, irmão, que um dia, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos é iminência. Nós já temos 2000 anos de história da igreja. Nós não sabemos com certeza se nosso Senhor voltará daqui a 10 anos. Mas há um senso comum nos servos e servas de Deus, de que o nosso Senhor Jesus tem a sua vinda iminente. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Então, realmente, que o Senhor guarde nosso coração, preserve-nos para Ele. A si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Qual é a nossa esperança? Vê-lo como Ele é. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, porque temos visto que pelo seu Espírito, Ele tem chamado a sua igreja à posição que ela nunca deveria ter perdido. E essa posição é aquela posição de Maria de Betânia, assentada aos seus pés, ouvindo a sua palavra até o fim, para que então possa se levantar e servir. Que o Senhor nos ajude a ser como estes, nesses dias em que temos vivido. Então, quais são as marcas que iremos examinar, até onde pudermos hoje, na vida desse precioso servo do Senhor, o Senhor Jesus? Pedro diz assim: para aqueles que não creem, para os descrentes, Ele é a pedra rejeitada. Mas para nós, os que cremos, Ele é a preciosidade. Você se lembra essa palavra de Pedro? Ele é a preciosidade, a pedra que os construtores rejeitaram. Sabe o que mais ele diz naquele capítulo? 1 Pedro 2, verso 3, ele cita o Salmo 34, verso 8. Ali em 1 Pedro 2, aquele salmo que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Esse texto é citado em 1 Pedro 2, 3, o Salmo 34. Mas ali é colocado assim: desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado um crescimento para a salvação. Você vê que tipo de salvação Pedro está falando? Está falando da santificação de nossas almas. Um crescimento para a salvação. Isso significa, não beberemos esse leite exaustivamente, como crianças sedentas, a não ser que tenhamos uma experiência. Qual experiência? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se você examinar essa palavra bondoso, conclusão que você vai chegar, ela é uma palavra mais bonita que bondoso. Deveria ter sido posta nas nossas traduções. A palavra é delicioso. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é delicioso. E a forma como foi traduzida aí para o grego, se é que já tendes a experiência, a palavra do Salmo 34 é provai. E sabe o que ela significa? Degustai, saboreai. Então nós poderíamos traduzir esse verso assim: se é que já tendes saboreado que o Senhor é delicioso. Por isso Pedro diz, para nós Ele é a preciosidade. Então, irmãos, o que nós vemos nesse servo precioso, nesse servo delicioso? Ele é o objeto das delícias do Pai. Provérbios 8. Quando os fundamentos da terra eram lançados, ali estava eu, e eu era as suas delícias. Este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Como nós precisamos seguir as pisadas desse servo, para nós entendermos o que Deus demanda. Antes ainda de entrarmos já aqui no verso 34, já vamos a ele. Mas recordemos juntos algo de extrema importância. Nosso Senhor Jesus não apenas representa o que Deus é. Nosso Senhor Jesus representa tudo o que o homem deveria ser. E louvado seja o seu nome por isso. Quando nós olhamos para Ele, nós descobrimos, por um lado, o que Deus é. Por outro lado, tudo o que o homem devia ser e não foi. Mas o que Deus fez? Deus nos colocou em união vital com Cristo. Nós que estávamos em Adão, o homem falido, Ele nos colocou em união com Cristo, o homem que é delícias do seu coração. E enviou seu Espírito para fazer o que em nós? Para reproduzir em nós a biografia desse homem delicioso. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Produzir em cada um daqueles nos quais Ele habita a biografia do Senhor Jesus.
Então nós precisamos sim compreender, contemplar, mais que compreender por iluminação, contemplar por revelação, para que então esse Senhor maravilhoso possa ser realmente formado em nós. E assim, nós também, pela graça do Senhor e pelo trabalho do Espírito, poderemos ser servos e servas que respondem às demandas do coração do Senhor. Ouvindo aquela palavra dele a Isaías: a quem enviarei? Então nós também poderemos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, na medida em que Cristo estiver sendo formado em nós. Então, o primeiro item, nesse verso 34 do capítulo 4, aqui vamos começar. Lembre-se, nós vamos seguir a palavra enviou. Essa será a nossa chave, guia. Então, repetindo o verso 34. Minha comida. Aqui está algo que o Senhor Jesus se refere como sendo vital para ele. Humanamente falando, ninguém subsiste sem comida. Então, nosso Senhor Jesus diz: o que é mais vital, mais essencial para mim é fazer a vontade daquele que me enviou. Colocado de outra maneira, em uma palavra: obediência. Oh, irmão, que tema! Se nós queremos ser servos e servas que respondem e responderão às demandas de Deus no tempo do fim, há uma necessidade crucial em nossas vidas: nós obedecermos aquilo que o Senhor nos tem revelado. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E essa obediência era vital para Cristo. Vamos lembrar algo que numa outra ocasião nós já compartilhamos com os irmãos. Querido irmão, o que estava envolvido no Getsemane, lembra o que significa Getsemane? Significa prensa de azeite. Quando nosso Senhor Jesus chegou naquela fase, naquele estágio, quando ele já contemplava a cruz diante dele, ele tinha uma decisão a tomar completamente voluntária. Nosso Senhor Jesus, recorde-se, foi governado na sua vida humana como o servo de Deus, o precioso servo, por dois pilares maravilhosos. Por um lado, um pilar que regia a vida do Senhor era este de João 4,34. Minha comida, o mais básico, o mais necessário, o mais essencial para mim é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele não abriria mão disso por nada. Ele poderia ser tentado pelo diabo, ele poderia ser pressionado pelos seus mais chegados, do colégio mais íntimo. Pedro mesmo fez isso, com sua mente não renovada, dizendo: mestre, tem compaixão de ti, não suceda isso contigo, quando nosso Senhor falou de ir à cruz, mas ele não abriria mão de fazer a vontade do Pai. Então ele diria a Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Não cogita das coisas de Deus, mas cogitas de coisas dos homens. Então esse é o primeiro pilar robusto da vida do nosso Senhor Jesus. Nunca esqueça isso. Fazendo sempre a vontade de Deus. Mas aqui há uma outra perna, para que haja um equilíbrio perfeito. E aqui esse outro pilar também é maravilhoso. E esse pilar é ver a face do Pai. Irmão, o texto que citamos ontem, de Atos capítulo 2, quando Pedro cita o Salmo 16, talvez seja bom nós conferirmos juntos. Abra, por favor, Atos capítulo 2 e preste atenção ao que é dito aqui. Atos capítulo 2, veja o verso 25. Atos 2, 25, até o verso 28, Pedro está citando nessa sua pregação o Salmo 16. Então ele diz assim: porque a respeito dele diz Davi, observe, diante de mim, a respeito dele quem? Do nosso Senhor Jesus, porque Davi era profeta, mais que profeta, Davi foi mesmo um tipo de Cristo. Então Davi disse a respeito dele, diante de mim. Então quem é esse mim? Claro, literalmente é Davi, mas profeticamente é o nosso Senhor Jesus.
Porque o Espírito Santo está nos dizendo pela boca de Pedro que o que foi dito aqui não foi sobre Davi, mas diante dele, ou a respeito dele, melhor, diz Davi. Então, diante de mim, e esse mim é o Senhor, então. Qual é o verbo aí, irmão? Via sempre o Senhor. Esse outro pilar da vida do Senhor Jesus está descrito aqui nessa frase de uma maneira bem clara. O segredo da vida humana do Senhor Jesus, em primeiro lugar, foi a submissão da sua vontade. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele sempre submeteu a sua vontade, à vontade do Pai, essa era a sua comida, e por isso mesmo, ele sempre viu a face do Pai. Se ele falhasse na submissão da sua vontade, ele perderia de vista a face do Pai. Então essas coisas andam juntas, fazendo a vontade do Pai. E por isso mesmo, por causa da aprovação do Pai, sempre vendo a face do Pai. Então, diante de mim, eu via sempre o Senhor. Esse é o outro pilar robusto da vida do nosso Senhor. Depois, o versículo continua assim: estando ele à minha direita, para que eu não seja abalado. Qual é esse segundo aspecto da vida humana do Senhor? Ele teve uma firmeza total com respeito às tentações. Por quê? Por causa do segundo pilar. Diante de mim eu via sempre o Senhor. Consequência? Ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Qual é o segredo da vitória do Senhor sobre as tentações? Diante de mim eu via sempre o Senhor. Um certo servo de Deus do passado disse assim, escute isso: quando você estiver diante de uma tentação, seja ela qual for, você sempre será vencido pela pessoa que for mais real para você. Que interessante, irmão. O Senhor Jesus foi vitorioso sobre todas as tentações, porque havia uma pessoa, sobretudo, que era a mais real para ele. E essa era a pessoa do seu Pai. Então, diante de mim, eu via sempre o Senhor. Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Terceiro aspecto nesse texto, da vitória do Senhor Jesus na sua vida e obra, é a vitória dele sobre sua morte. Porque diante dele ele sempre via o Senhor, porque ele não foi abalado diante das tentações. Então qual foi o resultado? Ora, então quem entrou no túmulo é o homem provado e aprovado. É assim que Pedro começa o seu sermão. Jesus, Atos 2:22, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. E sabe onde ele explica nessa pregação dele, como e por que ele foi aprovado? Aí, quando ele cita o Salmo 16. Porque diante dele ele sempre via o Senhor. Porque o Senhor estava à sua direita e ele não foi abalado. Ele resistiu a tudo até o fim. E depois ele entrou na morte como varão aprovado, e então, Pedro vai dizer, não havia outra consequência possível. Senão, ele rompeu os grilhões da morte. Porque era impossível que ele fosse retido por ela. Então, o restante dos versos, 26, 27 e 28, vai dizer, vai expressar a vitória do Senhor na morte. Veja que lindo. Por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou. Além disso, também, minha própria carne repousará em esperança. Ele sabia disso, porque é o varão aprovado por Deus. Ele ouviu isso antes de iniciar o seu ministério. Jordão, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele ouviu isso depois de 3 anos de ministério. Monte da Transfiguração. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvir. No Evangelho de Lucas, o céu se abre 3 vezes. Capítulo 3, 9 e 24. No capítulo 3, o Senhor está no Jordão e os céus não se contêm. O céu se abre. Ele já viveu 30 anos de uma vida maravilhosa. Então os céus se abrem e a voz do Pai é ouvida. Este é o meu filho amado e nele eu me comprazo. Então ele vive mais 3 anos, provado, tentado, perseguido. Quanto mais ele era apertado, mais ele era como incenso moído. Mais o Pai respirava a fragrância dessa vida maravilhosa. Então depois de 3 anos,
De novo os céus não se contêm. E quem estava de lado era um Moisés. Quem estava do outro lado era um Elias. E quem estava no meio era o Senhor Jesus. E de novo os céus não se contêm. E os dois saem de cena, porque tudo que Moisés fez e falou aponta para ele. Tudo que Elias fez e falou aponta para ele. A lei e os profetas testificam de mim. Então eles saem de cena e o céu se abre de novo. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvir. E então, isso é Lucas 9. E então nós vamos para Lucas 24. Agora não há voz, mas agora o céu se abre de novo para receber o varão aprovado por Deus. Então Lucas 24 vai dizer assim, que os seus discípulos, a partir de Betânia, o contemplavam enquanto ele era elevado às alturas. Primeiro ele ouve a voz 2 vezes, e depois os portais eternos se abrem para que entre o Rei da Glória, em Lucas 24. Então, irmãos, esses são os pilares que sustentaram a vida do Senhor. Sabe o que aconteceu então no Getsemane? Chegou o momento em que esse precioso Senhor, sustentado por esses 2 elementos que andam tão amistosamente juntos, fazendo a vontade de Deus, sem abrir mão, vendo a face de Deus, sem abrir mão, podendo suportar Judas o traindo, Pedro o negando, no final todos o abandonando, mas não importa, ele sempre via a face do Pai. Mas agora ele vai ao Getsemane, e o que acontece ali? Agora ele vê, ele sabe que esses 2 elementos, nunca esqueça isso, irmão, eles entram em uma rota de colisão. Esses 2 elementos que sempre andaram juntos, agora entram em rota de colisão. Para que ele continue fazendo a vontade do Pai até o fim, ele teria que abrir mão de ver a face do Pai. E isso para ele era insuportável. Então no Getsemane ele ora dizendo assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Que cálice? O cálice da separação. Ele iria mais tarde, pouco tempo depois, gritar na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Há uma profecia que diz que nosso Senhor Jesus não gritaria. E ele não faria ouvir a sua voz nas praças. Nas praças. E essa profecia se cumpriu. Mas quando nosso Senhor Jesus estava na cruz, os evangelistas vão nos dizer que ele clamou em alta voz. Nas praças ele não levantou sua voz, mas na cruz ele levantou sua voz. Naquele momento de separação, dizendo: ó meu Deus, por que me abandonaste? Então, irmãos, ele chama 3 companheiros para irem com ele e darem um suporte a ele, porque ele é homem, no jardim do Getsemane. E o que os 3 companheiros fazem? Eles dormem, e dormem, e dormem. E o Senhor se afasta 3 vezes e ora as mesmas palavras. Ninguém poderia participar com ele dessa hora. Ninguém poderia sequer entender essa hora. Mas nosso Senhor Jesus agonizava nessa hora. Ele soou gotas, suor como gotas de sangue. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas escute o restante da sua oração. Mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Qual foi a opção que ele fez, irmão? Tão clara. Não seja como eu quero. Ou seja, ele se agarrou a esse primeiro pilar. Ele iria fazer a vontade de Deus. Porque se era conforme o que ele queria, ele não abriria mão de ver a face do Pai. Separação. Porque ele não sabe o que é isso. Em João 17, quando ele ora naquela oração chamada sacerdotal, ele diz assim: Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Compreende, irmão? Ele é o Filho de Deus, gerado de Deus, eterno com Deus, coexistente, coinerente com Deus. Ele é Deus com Deus, luz de luz, Deus de Deus. Ele não sabe o que é separação.
Mas de alguma maneira agora ele contempla essa separação, insuportável para ele. Então ele faz a sua opção. Por quê? Porque minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E qual era a vontade daquele que o enviou? Conduzir muitos filhos à glória. Para isso, o grão de trigo caindo na terra teria que morrer. Teria que enfrentar separação para que conduzisse muitos filhos à glória. Então, nosso Senhor Jesus se apega à vontade de Deus de uma maneira tão maravilhosa, plena, profunda, porque esse pilar governava a sua vida. Irmãos, se nós queremos experimentar sermos servos e servas que respondem às demandas de Deus, obediência é essencial. Obediência à luz que temos alcançado, fidelidade àquilo que o Senhor nos tem revelado, guardando a palavra do Senhor, misturando a palavra com fé, para que não sejamos como aqueles que contemplam como no espelho o seu rosto natural, e logo se retiram e se esquecem de como era a sua aparência. Tiago diz que é inútil nós recebermos a palavra de Cristo, e Cristo nos diz que é inútil nos deleitarmos na palavra dele, se nós não a obedecermos. Aquela que caiu em solo rochoso são os que recebem a palavra com alegria. Você vê? As emoções são tocadas, mas são de curta duração, porque não têm raiz em si mesmos. Em outras palavras, não perseveram. Por que não perseveram? Irmão, o segredo da perseverança é a obediência. Cada vez que rendemos uma obediência ao Senhor, perseverança se desenvolve em nosso caráter. Perseverança não é uma atitude, perseverança é um caráter. Tiago diz que na medida em que perseveramos, nós temos um caráter aprovado. Tiago capítulo 1. Perseverança é uma condição de caráter. Como que perseverança é formada? De obediência em obediência. Nós temos a perseverança trabalhada em nós. Então assim foi o Senhor Jesus. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Obediência. Então esse é o primeiro aspecto. Vamos seguir para um versículo seguinte. Vamos voltar ao Evangelho de João. Veja agora no capítulo 5, versículos 22 e 23. Interessante texto. Veja. João 5, 22 e 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vamos ver algumas coisas nesse versículo para nos ajudar. Primeiro, verso 22, muito interessante, de muita ajuda para nós. Se queremos ser, repetindo, servos e servas que respondem às demandas, às necessidades do Senhor nessa geração, nós precisamos saber que tudo aos olhos de Deus, guarde isso por favor, irmão, irmã, tudo aos olhos de Deus é julgado pelo critério da medida de Cristo. Vamos tentar explicar isso. Verso 22. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Deixe-me citar para você Atos 17, 31. Escute com atenção. Depois que Paulo prega aquela mensagem preciosa no Areópago, em Atenas, para aqueles filósofos epicureus, estoicos, com uma direção específica do Senhor para falar àqueles filósofos, ele termina sua mensagem de uma maneira ousada, não poderia ser diferente. Paulo diz que a sua pregação não era baseada em filosofia humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então ele termina aquela mensagem em Atos 17, colocando os filósofos na cadeira da ignorância. E dizendo assim: Deus não levou em conta os tempos da vossa ignorância, mas Ele notifica a todos os homens que se arrependam, porque Ele já destinou, já designou um dia em que Ele há de julgar vivos e mortos, por meio de um varão que Ele destinou e acreditou diante de todos,
ressuscitando dentre os mortos. Entenda esse versículo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Deus já marcou um dia, Ele já designou um dia, e em que Ele irá julgar cada ser vivo entre os homens, vivos e mortos, mediante um critério. E esse critério é o varão aprovado por Deus. Deus há de julgar vivos e mortos mediante um varão ou em um varão. Primeiro ele diz em justiça, depois ele diz em um varão. Algumas traduções traduzem assim: há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão. A preposição na língua original é a mesma, é o em, no grego, em, que também pode ser traduzida pelo nosso em, ou também por com, ou também por através, depende do contexto. Então a ideia aí é, ele vai julgar vivos e mortos, Deus vai julgar vivos e mortos em justiça. E por que será em justiça? Porque será em um varão que ele destinou e acreditou diante de todos. Qual é a prova que o Senhor destinou e que ele acreditou esse Jesus diante de todos? Ele o ressuscitou dentre os mortos. Ele é o varão aprovado por Deus. O que esse versículo está nos ensinando? Vamos colocar numa outra linguagem. Deus levantou Jesus como um varão medida, um metro de Deus, você compreende? Diante desse metro, todos e tudo será medido. Então, irmão, se nós queremos saber o que conta na obra do Senhor, o critério é muito simples e claro. Quanto de Cristo ali está envolvido. Não importa quanto de movimento há, não importa quantas pessoas há, compreende? Importa o quanto de Cristo está envolvido naquele assunto. Essa sempre será a medida de Deus. E essa tem que ser a nossa medida se queremos ser servos e servas que respondem às necessidades de Deus. O Senhor não se impressiona com nada. O que Ele olha é quanto de Cristo há. Qual é a medida do meu filho aí? Qual é a medida de Cristo ali? Qual é a medida de Cristo nesse serviço? Qual é a medida de Cristo nesse relacionamento? Irmãos, na vida da igreja nós corremos tanto risco de termos relacionamentos puramente sociais, ou na maior parte sociais, amistosos, baseados em simpatia. Mas a pergunta de Deus é: quanto de Cristo está envolvido nesse relacionamento? Quanto de Cristo há nessa reunião? Quanto de Cristo há nesse partir do pão? Quanto de Cristo há nessa adoração? Não importa a beleza dos cânticos, não importa a melodia da música. Quanto de Cristo há na adoração? Não esqueça isso, irmão, porque esse sempre é o critério de Deus. Ele julga todas as coisas pela medida de Cristo. Que importante isso. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Porque o Pai destinou um dia em que Ele há de julgar vivos e mortos. Tudo em justiça em um varão. Veja esse em um varão como é importante. Então que não sejamos ingênuos, mas que nós sempre perguntemos ao Senhor: Senhor, quanto de Cristo, em primeiro lugar, há em mim? Quanto de Cristo está sendo formado em mim? Quanto é meu temperamento? Quanto é meu desejo de fazer coisas? Quanto é minha sociabilidade? Quanto é meu carisma? Quanto é minha eloquência? Ou quanto de Cristo está formado em mim? E assim nos nossos relacionamentos, e assim na vida da igreja, e assim nas reuniões da igreja. Tudo é medido por esse varão medida. E então, versículo 23, veja. João 5. A fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O motivo desse versículo 23, já colocamos numa frase anterior, é que o Senhor Jesus não apenas representa o que Deus é, mas o Senhor Jesus representa tudo que o homem deveria ser. Então, quando nós honramos o Filho, nós honramos o Pai. Quando não honramos o Filho, não honramos o Pai. Então, esse seria um segundo princípio importante nós detectarmos aí nessa questão do Senhor Jesus ser o enviado como varão medida de Deus. Ao Filho que foi enviado está confiado todo o julgamento. Versículo 23, a última palavra, enviou.
Como nós falamos, esse está sendo nosso trilho, né? Enviou. Não honra o Pai que o enviou. Vamos seguir para mais um verso dentro desse capítulo mesmo. Olha o verso 30. Mais um critério importante aqui. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez a palavra enviou. O que está envolvido agora nesse contexto? Procuro a vontade daquele que me enviou. Nós já falamos um pouco sobre isso no capítulo 4, verso 34. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Mas vamos acrescentar algo aqui. Olhe, por favor, rapidamente, no capítulo 7 de João, veja que verso interessante, para nos ajudar a entender aqui esse ponto. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, veja que o assunto é o mesmo ainda, fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Irmãos, qual é a importância de nós desenvolvermos uma vida de real obediência, passo a passo, àquilo da luz de Deus que temos recebido? Esse versículo é de tanta instrução. Escute o Senhor Jesus de novo e veja com clareza o que está sendo dito aí. Se alguém quiser fazer a vontade dele, vamos mudar essa frase aí, vamos parafrasear. Se alguém quiser obedecer, se alguém quiser fazer a vontade dele, este conhecerá a respeito da doutrina. Será que está claro agora? Por que tantas vezes nós somos obtusos no nosso conhecimento espiritual, no nosso entendimento espiritual? Porque ele não vem de estudar manuais de teologia. Ele não vem de assentar em cadeiras de seminário. Ele vem da obediência. Se nós quisermos fazer a vontade dele, então nós conheceremos. Sabe que tipo de conhecimento? Colossenses capítulo 1. Versículo 9. Paulo orando pelos Colossenses. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não confunda as coisas. Ali não está escrito em toda sabedoria e entendimento intelectual, mas espiritual. Inclui o intelecto, graças ao Senhor por isso, mas não se limita ao intelecto. Essa é a diferença. E é desse conhecimento que o Senhor está falando. Muitos falam sobre Cristo, sem união com Cristo. Muitos falam de Cristo, sem conhecer bem a Cristo. Então, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Que importante, irmãos. Que chamado nós temos para obedecermos o Senhor. Cada aspecto daquilo que Ele nos tem revelado. Tudo aquilo que Ele tem demandado de nós. O Espírito Santo penetra os antros do nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Na medida em que prestamos obediência, de obediência em obediência, nós vamos conhecendo espiritualmente a realidade de quem é o nosso Senhor. Então nós temos uma Bíblia nova. Compreende? Uma Bíblia nova. Porque agora nós conhecemos. Houve um servo de Deus no passado que muitos pregavam sobre Isaías capítulo 53, talvez um dos capítulos mais pregados até hoje, nesses 2000 anos de história da igreja. Isaías 53. É dito que quando esse irmão se levantava e lia Isaías 53, ele já podia se assentar. Bastava que ele lesse Isaías 53. Seu relacionamento, seu conhecimento do Senhor era tão íntimo, que quando ele lia Isaías 53, ele não precisava dizer mais nada. Ele conhecia aquele de quem aquelas palavras se referiam, que foi subindo como raiz de uma terra seca, sem formosura,
aquele que não tinha nenhuma beleza que nos atraísse, o cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, que não abre sua boca, aquele que foi contado entre os transgressores. Sabe, irmão, certa vez, durante o período de revolução comunista na China, um irmão que nós tivemos o privilégio de conhecer há muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, um irmão, então, chinês, ele estava conosco compartilhando a palavra de Deus. E ele passou 22 anos numa prisão comunista. Uma prisão em que as pessoas que entravam ali numa plantação de arroz, num lugar extremamente frio, trabalhando o tempo todo nos campos de trabalho forçado, com aquela água pela coxa, nas plantações de arroz, e dormindo numa pequena cabana de bambu e cultivando arroz. Então os prisioneiros ali diziam assim: você chegou aqui hoje, quando o inchaço subindo pelas suas pernas atingir o seu abdômen, você morre. Em outras palavras, você não vai durar aqui mais do que 6 meses. Essa era a média do tempo de vida dos plantadores, dos cultivadores de arroz naquele campo de concentração. Esse irmão viveu naquele campo 22 anos. E depois de 22 anos, ele foi libertado, então pôde viajar a alguns países, inclusive ao Brasil, e pregar a palavra de Deus. Nós ouvimos compartilhar sobre 1 Pedro. Sabe qual é o tema de 1 Pedro? Sofrimento e glória. Quando esse irmão falava sobre os sofrimentos do Senhor Jesus, as lágrimas corriam dos seus olhos. Mas ele nem uma palavra falava sobre os seus próprios sofrimentos. Nós sabíamos o que ele tinha passado, então foi insistido com ele, para que pelo menos no último dia em que ele iria compartilhar a palavra, que ele considerasse diante do Senhor, principalmente pelos jovens que estavam ali, de dar um pequeno testemunho da sua relação com o Senhor naquele campo de concentração, porque ele se recusava a fazer isso. E então, no último dia, ele foi contar um pouco da sua experiência ali, uns poucos minutos. Mas durante todo o tempo que ele falava da sua experiência, nenhuma lágrima corria dos seus olhos. Que maravilhoso. Ele disse que quando ele era um professor, naquela ocasião, e os emissários do partido foram lá então pegá-lo para arguí-lo. Além de professor, era um pregador do evangelho, claro. Então fizeram uma proposta para ele, disseram assim: olha, nós não queremos fazer nenhum mal para você, você já é um ancião. Mas nós queremos que você faça algo. Nós sabemos que você prega a Bíblia. Então nós queremos que quando você for pregar, por exemplo, Lucas 15, a parábola do filho pródigo, você vai dizer que o filho pródigo é o proletariado e que o novilho cevado é o sistema comunista. Ele disse: eu não posso fazer isso. E dali ele nem voltou para sua casa. Ele foi recolhido num ônibus e levado à prisão. Quando ele entrou naquele ônibus, seu coração estava em conflito, pensando na sua família, pensando na sua própria situação, e um pensamento veio à sua mente, segundo ele relatou. E o pensamento foi: o que eu estou fazendo aqui nesse ônibus? Ele olhava para o seu lado e via pessoas, ladrões, prostitutas, no mesmo ônibus. Ele olhava para aquelas pessoas e pensava: o que eu estou fazendo nesse ônibus? Então o Senhor falou assim no seu coração: ele foi contado com os transgressores. Isaías 53. E essa palavra, ele foi contado com os transgressores, sustentou o nosso irmão 22 anos numa prisão comunista. Louvado seja o nosso Senhor. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude. Vamos seguir um pouco mais. Ainda no capítulo 6, no capítulo 5, um pouco mais sobre esse verso 30, onde nós estamos, capítulo 5, verso 30. Vamos observar algo interessante, precioso aqui. Quando o Senhor Jesus diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo. Meu juízo é justo porque não procuro minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Primeira frase do versículo, mais uma lição. Eu nada. Irmãos, são duas palavras que, à primeira vista,
não combinam nada com o nosso Senhor. Porque Ele não é um qualquer. Ele é o Verbo encarnado de Deus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é aquele sobre o qual ou no qual tudo subsiste. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É esse que está dizendo: eu nada. À primeira vista são palavras que não combinam com ele. O que está acontecendo aqui? O Filho eterno de Deus abriu mão de sua glória, não de sua divindade. Isso é impossível. Mas ele abriu mão de sua glória e do uso dos atributos da divindade. E então se velou de carne humana e viveu uma vida obediente até a morte e morte de cruz. Então, com relação a essa condição, sim, é claro, essa palavra é totalmente acertada. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Que lição para nós, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 12, quando ele fala sobre as visões e revelações do Senhor. Lá no verso 11, 12 desse capítulo, ele diz assim: eu em nada sou inferior a esses tais apóstolos, que estavam ali enganando os coríntios. Aí ele fala sobre ele assim: ainda que nada sou. Ainda que nada sou. Mas sabe o que ele fala em Colossenses 3, 11? Em Cristo não há grego nem judeu, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo. E em todos. Esse é o segredo. Que equilíbrio maravilhoso. Esse mesmo que disse em 2 Coríntios 12, nada sou, diz em Colossenses 3, Cristo é tudo. Esse é o segredo que nós precisamos aprender. Nós buscamos muita coisa em nós. Nós trabalhamos com nossos próprios recursos. Escute de novo Paulo falando agora em 2 Coríntios 3, no verso 5. Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Que segredo ele descobriu, irmão? Ele não precisava ser forte. Onde ele descobriu isso? 2 Coríntios 12. Ali ele relata, né, o que ele descobriu. Senhor, afasta de mim esse espinho. Senhor, esse espinho me faz tão fraco. Senhor, esse espinho me perturba tanto. Esse espinho é tão complicado. Eu não suporto esse espinho. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E qual foi a conclusão da experiência dele? Portanto, eu me gloriarei nas próprias fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Nós não podemos aprender isso, irmão, em livros de teologia sistemática. Nós temos que aprender isso como discípulos de Cristo, seguindo fielmente os passos desse que disse: eu nada posso fazer de mim mesmo. Diante de mim via sempre o Senhor. Nosso Senhor Jesus viveu a realidade desse segredo. Aprendeu não viver de si. Aprendeu não viver em si. Aprendeu não viver para si. Aliás, esse já era o seu modo de vida. Vamos usar essa expressão. Quando Filho eterno. Porque quando João diz assim, no princípio era o Verbo, é Ele mesmo, é o Filho mesmo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Esse com, pros, significa que estava naquela contemplação da face do Pai, como que gravitando em torno de Deus o Pai. A segunda pessoa da divindade, o Filho eterno. Então, aqui está Ele encarnado, dizendo: eu nada posso fazer de mim mesmo. Vamos seguir um pouquinho mais. Capítulo 6, verso 57. Mais uma vez a palavra mencionada. 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou. Mais uma vez. E igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aqui está mais uma lição
no contexto da palavra enviou. O que esse enviado de Deus, nosso Senhor Jesus, sabia? Ele sabia viver pelo Pai. Agora, cuidado com esse pelo. Esse pelo, se você for interpretar corretamente no contexto, ele significa em. É viver por meio, através, em. Veja o versículo 56, o imediatamente anterior, vai deixar claro. Veja aí. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, veja a consequência, permanece em. Viu? Permanece em mim e eu nele. Assim como. Então esse assim como está interpretando para nós o pelo aí, não é? Esse pelo aí é como diz o verso 56. Então, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Então a ideia está clara. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim, assim como o Senhor permanecia no Pai. E aqui vamos só citar uma coisa, uma ilustração rápida para seguirmos. Não sei se você conhece o trato, a história de Deus, no trabalho de Deus na vida de Abraão, desde que o Senhor o chamou. Se você estudá-la, você vai ver de modo simples que quando Abraão erige 4 altares, o último fala dessa relação. Naquele primeiro altar que Abraão edifica em Gênesis 12:7, foi o primeiro ponto em que ele estava sendo chamado para viver de Deus. Antes ele vivia do quê? Dos ídolos. Ele foi chamado da terra dos ídolos. Agora ele ia aprender a viver de Deus. No altar seguinte, logo no versículo 8, Abraão iria aprender a viver para Deus. O de sempre está lá ao lado do para. Ele é o complemento do para. Nós somos chamados de para Deus. Mas Abraão vai seguindo mais. Então nós chegamos em Gênesis 13, lá no versículo 18. Ele levanta o terceiro altar. Ali ele está aprendendo a viver com Deus. Ele levanta aquele altar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E Hebrom significa comunhão, com. Então Abraão está aprendendo a viver com Deus, comunhão, Hebrom. Mas ainda falta um passo. Não apenas viver de Deus, não apenas viver para Deus, e nem ainda viver com Deus. Mas o ponto final é aprender a viver em Deus. E onde Abraão aprende a viver em Deus? Moriá, Gênesis 22, quando ele oferece Isaque. Por que nós sabemos disso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Abraão encontrou um lugar em Deus de tal forma que ele poderia oferecer aquele dom precioso, Isaque, sobre o qual repousava toda a promessa. E ele pôde fazer sem dúvidas. Porque Hebreus 11 diz que ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Sabe quando essa fé é adquirida? Quando nós aprendemos a viver em Deus. Não apenas de Deus, nem para Deus, nem com Deus, mas viver em Deus. Isso é João 15. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, esse é o verso 57. O Pai que me enviou, esse enviado está dizendo que vive pelo Pai, ou no Pai. Vamos seguir um pouquinho mais. Olha o capítulo 7, verso 18. Mais uma lição, um ponto, um princípio importante aqui. Lembre-se sempre, são marcas do enviado de Deus. Se são marcas dele, tudo que o Espírito Santo foi enviado para fazer em nós é reproduzir em nós a vida e o caráter dele, para que sejamos também servos, segundo o servo precioso de Deus. Então é dito aqui assim: quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Versículo interessante, não é? Princípio importante. Está dizendo que aqueles que querem responder a essa pergunta do Senhor, a quem enviarei? A quem enviarei? Quem devem ser esses? Esses devem ser aqueles que não falam por si mesmos, porque não estão procurando sua própria
glória. Que importante, irmão, que importante. Vamos lembrar de 2 textos pelo menos. Primeiro, 1 Pedro 4, 10 e 11. Escute o que Pedro fala. Ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Preste atenção. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aí ele continua dizendo: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. E ele completa assim: para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Que versículo, irmão. Por que é importante? Ouça o que o Senhor falou. Se alguém fala, ou quem fala, verso 18, por si mesmo, está procurando sua glória. Irmãos, há muitas maneiras de nós procurarmos nossa glória falando, demonstrando conhecimento, demonstrando sabedoria, falando de filosofia. Sabe o que aconteceu certa vez? Um homem estava pregando, amava o Senhor, e um ancião de mais idade ouvindo essa pessoa pregar, lá no fundo, escutando. E essa pessoa falava, ia para cá, ia para lá, e citava não sei quem, o autor daqui, o filósofo de lá, e pregava, e um pouco de Cristo lá no meio, de vez em quando. E esse ancião ouvindo no fim. Quando a pregação terminou, e esse irmão foi então lá com o seu peito assim bem alto, achando que tinha ali abafado na sua pregação, foi lá despedir do irmão mais velho. O irmão então o cumprimentou e disse assim: meu filho, quando você não tiver mais nada para pregar, prega Cristo. Que interessante. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Isso é 1 Pedro 4. Mas tem mais um versículo que muito nos interessa. 2 Coríntios 2,17. Paulo diz assim: nós não somos como tantos outros, ou não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. E a ideia ali é misturando. Misturando com o quê? Com tudo que é possível. Com histórias, com filosofias, com ideias, com conceitos. Nós não estamos como tantos outros, misturando a palavra de Deus, mercadejando, adulterando. Aí ele diz assim: antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Você vê a diferença, irmão? Quando nós conhecemos o Senhor Jesus e quando nós temos uma revelação e um conhecimento dele suficiente para que então profiramos o que é dele, então o que Paulo disse no verso 17 é uma realidade para nós. A palavra de Deus não é misturada. Temos consciência que falamos em Cristo, temos consciência que falamos na presença de Deus. Sabe, irmãos, às vezes ouvimos algumas pessoas pregar e sabemos que não estão pregando na presença de Deus. E não precisamos nem muito ouvir as palavras, basta muitas vezes ver o comportamento. Mas Paulo diz: em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, nosso Senhor Jesus foi esse servo que, sobretudo, conhecia essa realidade. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Vamos para 2 últimos textos e vamos concluir por hoje. João 13. Esse capítulo precioso, o capítulo onde o Senhor da glória se dobra diante dos seus discípulos para lavar seus pés. Ele diz assim no capítulo 13, verso 15, veja aí: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Escute agora: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, de novo, aí nós temos mais um princípio.
E vamos, me permitam repetir de novo. Se queremos ser servos e servas que respondem às necessidades do Senhor em nossa geração, não é o enviado maior do que aquele que o enviou. Eu vos dei o exemplo para que sigais os meus passos. Irmãos, nós conhecemos bem essa passagem. Que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração sobre o significado desse lava-pés. Uma das marcas dos enviados de Deus é a capacidade de lavar os pés dos seus companheiros. Amor purificador para com os seus companheiros. Irmão, você pode imaginar o nosso Senhor lavando os pés de Judas? Você pode imaginar o que estava no coração do nosso Senhor? Creio que nós não podemos imaginar. Mas nosso Senhor poderia pensar assim: eu estou lavando os pés de um hipócrita e eu sei que ele é um hipócrita. Ele vai se retirar logo daqui e vai me vender. E o Senhor então lavou seus pés, e o Senhor molhou o bocado no vinho e o entregou na boca dele. Irmãos, isso significa: ele é, no meu coração, o primeiro a quem devo honrar. Por que nosso Senhor fez isso? Porque ele compreendeu com muita clareza que ele assumiria o caminho da cruz até o fim por intermediação de Judas. Quando nosso Senhor olhava para Judas, esse era um olhar para a cruz. E ninguém iria dissuadi-lo da cruz. Compreende? Então, quando ele lava os pés de Judas e alimenta Judas, ele está dizendo à cruz: bem-vindo. Essa foi a atitude do nosso Senhor. E que o Senhor nos ajude a sermos enviados da mesma maneira. Que nós não olhemos para o rosto, para as motivações daqueles a quem lavamos os pés. Que nós olhemos apenas para os seus pés sujos. E esse foi o nosso Senhor. Então, que lição para nós. Esse foi aquele que o Pai enviou. O Senhor nos ajude também nisso, irmãos. Vamos concluir um ponto mais. Capítulo 17. Uma última menção. Mas saiba que nós não esgotamos. Existem várias outras que você pode buscar por você mesmo, onde o Senhor se designa o enviado do Pai. Capítulo 17, verso 18. Vamos ler também o verso 15, para termos um contexto maior. João 17, 15. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui nós vamos ver pelo menos duas coisas importantes. Primeiro, os versículos 15 e 16. Especialmente o verso 16. Eles não são do mundo, como também eu. Eu sei que o versículo não termina aqui, mas eu queria que você fizesse uma pausa ao ler isso. Para que o Senhor nos ajude a ver qual é o grau de separação que nós temos do mundo. Compreende? Eles não são do mundo, como também eu. Quanto do mundo havia no nosso Senhor Jesus? Nada. Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Agora, irmãos, escute o que ele está falando dos seus discípulos. Eles não são do mundo, como também eu. Não é maravilhoso? Em outras palavras, o Senhor Jesus realizaria uma obra tal na cruz do Calvário, que ele cravaria um abismo intransponível entre o mundo e os redimidos do Senhor. Que maravilhoso. Nós somos aqueles que passaram o Mar Vermelho de um lado só. Não vamos passar de volta. O Senhor não o abrirá para nós voltarmos, porque ele cravou um abismo. Então, irmãos, o melhor que nós fazemos é responder ao chamado do nosso Senhor, desse Espírito que habita em nós. Por isso, Tiago vai dizer assim, já lemos ontem ou no primeiro dia: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser um amigo do mundo, constitui-se o inimigo de Deus. Por quê? Ou supondes que a Escritura afirma em vão? É com ciúme
que o Espírito anseia por vós. O Espírito que Ele fez habitar em vós. Que coisa preciosa. Ele nunca vai nos deixar confortáveis no mundo. Porque um abismo foi cravado entre os que creram realmente e o mundo. O mesmo abismo que o nosso Senhor Jesus experimentou. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Louvado seja o Senhor. A cruz já produziu essa separação. Santificação tem dois sentidos na Bíblia. Um posicional e um disposicional. Um objetivo e um subjetivo. 1 Coríntios 6 apresenta o objetivo. Diz assim que nós já fomos santificados, já fomos justificados, as duas coisas, em Cristo Jesus. Isso se refere à nossa santificação posicional. Nós estávamos no mundo, nós estávamos em Adão, agora nós já fomos santificados, no sentido de estamos em Cristo, estamos numa posição santa, estamos separados. Esse é um sentido. Santificados em Cristo. O outro sentido, santificados pelo Espírito. E essa então é a nossa santificação, que vai se processando dia a dia, na medida que nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Espírito de santificação. Então, esse é o verso 16. E agora vamos concluir com esse verso 18, onde aparece a palavra enviou. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E talvez o melhor para nós fazermos aqui, para concluirmos com esse assunto, é abrirmos Hebreus 11. E aqui vamos terminar. Veja o que diz sobre isso, essa separação do mundo, essa questão de sermos separados do mundo e enviados ao mundo. Então, a última demanda aí, muito claramente, nesse verso 18, seria: se somos servos e servas que querem responder às necessidades do Senhor em nossa geração, nós precisamos de duas coisas, clareza em duas coisas, segundo esse contexto. Primeiro, somos separados do mundo. Lembre-se de Abraão e Ló. Abraão, Pedro diz que ele tinha uma alma justa. Preste atenção, irmão. Pedro diz que Ló afligia sua alma justa pelo comportamento libertino daqueles insubordinados de Sodoma. Mas, quando o Senhor foi julgar Sodoma, ele não revelou isso a Ló. Por quê? Embora Ló tivesse uma alma justa e aflita no meio dos insubordinados, ele estava no lugar errado, pela corrupção do seu próprio coração. Ele não estava em aliança com Deus. Ele não estava separado. Ló estava misturado. E o Senhor não pode falar com alguém misturado. Então o Senhor revelou os segredos do seu coração para Abraão, que estava separado. Com relação a Abraão, quando aquele anjo passa pela tenda, em Gênesis 15, ele diz assim: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Que verso maravilhoso. Ele está dizendo: Abraão é meu amigo, eu não posso ocultar dele o que eu estou para fazer. Mas não Ló. Compreende, irmão? Que maravilhoso. Como nós influenciamos o mundo? Separados dele e não misturados com ele. Separados como? Indo para as cavernas? Nos retirando para uma vida anacoreta? Não. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim que nós nos separamos do mundo. Mas por outro lado, o que o Senhor faz com os separados do mundo? Os envia ao mundo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E qual é o seu propósito? Que sejamos suas testemunhas no mundo. Então Paulo vai dizer assim: preservando a palavra da vida, no meio de uma geração, não excluídos dela, pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que maravilhoso. Então escute esse texto para nós concluirmos. Hebreus 11. Vamos ler do verso 37. Hebreus 11, 37. Se referindo a esses que viveram pela fé, é dito assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Talvez, como falamos, assim Isaías tenha morrido. Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos
vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, e agora uma observação maravilhosa. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Me permita comentar esse texto tão lindo, pelo menos de uma maneira. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, se refere a uma fé prospectiva. O que significa uma fé prospectiva? Você tem muita ilustração disso no capítulo 11 de Hebreus. Significa o seguinte. Exemplo, verso 23, quando fala de Moisés. Diz que Moisés, especificamente verso 27, leia desde o 23, o verso 27 diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Isso é uma fé prospectiva. Então, quando é dito que esses que jornadearam pela fé, eles puderam, sobretudo, ver o que para outros era invisível, Noé viu o que para todos era invisível e fez a sua arca, Abraão viu o que para todos era invisível e ofereceu seu filho, Moisés viu o que era invisível para todos e abandonou o Egito e suportou a cólera do rei, e todos que viveram pela fé. Por que isso está escrito no capítulo 11 de Hebreus? Para que nós aprendamos que aguardar o nosso Senhor até que Ele venha requererá de nós uma fé prospectiva. Nós também devemos ser aqueles que veem o que é invisível. Eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Mas porque eles foram abençoados, porque eles se tornaram herdeiros, como é dito de Noé, por exemplo, da justiça que vem da fé. Moisés é dito que ele recebeu o galardão, e assim todos são citados aí. Por quê? Porque todos tiveram uma fé prospectiva, e nós, da mesma maneira. Irmão, se nós hoje não tivermos essa fé prospectiva, nós iremos nos corromper, porque nós viveremos como Esaú, de que me vale o direito de primogenitura, se eu agora estou morrendo de fome. Que o Senhor nos guarde. Sabe o que é dito em Lucas 12? A mesma fé prospectiva. É dito assim, Lucas 12, 11 e 12. O Senhor falando para os seus discípulos: quando vos levarem diante das autoridades para vos arguírem a respeito de vossa fé, ele diz assim: não vos inquieteis, não vos preocupeis, porque o Espírito Santo, naquele momento, vos dirá o que deveis responder. Graças ao Senhor, porque nós podemos viver essa fé prospectiva. Eles perseveraram por causa dessa fé. E esse é um chamado também para nós. Eles viveram essa fé de tal modo a serem herdeiros e abençoados. Então o autor de Hebreus está fazendo aí uma lógica inescapável. Ele está dizendo que se eles viveram assim, foram galardoados e foram abençoados, mas ainda assim, sem nós, não fossem aperfeiçoados, e quanto a nós? Então todo o capítulo 11 vai ministrar essa vida da fé, que é necessário. Então o Senhor nos separou do mundo, o Senhor nos enviou ao mundo, e como nós podemos viver no mundo de forma sadia e respondendo às demandas do Senhor, em serviço a Ele? Com essa fé prospectiva. Porque nós também vemos aquilo que é invisível. Me permita, abra por favor comigo, Isaías, escute isso, Isaías 52, preste atenção, aqui terminamos, Isaías 52, 7 e 8. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Escute o verso 8.
eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Louvado seja o seu nome. Nós estamos vivendo esses dias, que possamos ser atalaias dele, que veem profeticamente, distintamente, o retorno do Senhor a Sião. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Continue falando aos nossos corações. Amém.